O ponto número 2, então, da nossa lição é o corpo do Filho. O corpo do Filho, então, é o outro aspecto importante da igreja, né? É o relacionamento do Deus Trino com a sua igreja através do corpo do Filho. Então, nós temos alguns textos que mostram essa ligação do corpo do Deus Trino com a sua igreja através do corpo do Filho. Quatro maneiras que acontece isso: através da união, da interligação, da sintonia e da extensão. Então, podemos ler alguns desses textos para a gente entender um pouco do que ele está dizendo. 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai tratar essa questão do corpo. 1 Coríntios 12, diz assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, a união do corpo. O corpo tem muitos membros e esses membros estão unidos em um só corpo, e a Bíblia diz que Cristo é a cabeça. Efésios capítulo 5 fala isso, que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, o seu corpo. A união, então, desse corpo através dos seus membros. Efésios 2:11 também fala alguma coisa nesse sentido. Mas nós vamos ler aqui então sobre a interligação, que está nos versículos de 15 a 25, ele fala da interligação do corpo. 15 a 25. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, essa interligação do corpo. O corpo é interligado pelos seus membros, onde Cristo é a cabeça. Por isso, a igreja tem que ser coordenada, que é o próximo ponto. Essa sintonia do corpo, que está no versículo 26 de Coríntios 12, versículo 26, ele vai dizer dessa sintonia do corpo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, o apóstolo Paulo coloca essa condição de que o corpo, quando o corpo sofre, todo mundo sofre. Quando o corpo regozija, o corpo se regozija, todos os membros, no caso da igreja, a igreja do Deus Trino. Então, nós vemos aqui que nós não podemos trabalhar nesse corpo de maneira desordenada, sem interligação, sem união e sem sintonia. O corpo, ele tem que trabalhar coordenado, né? E às vezes, por questões secundárias, nós colocamos esse corpo, faz o corpo trabalhar lento, devagar, porque se a mão esquerda não estiver coordenada com a mão direita, através da cabeça, que é Cristo, então esse corpo não vai trabalhar direito, não vai cumprir bem a sua função. Imagina que a perna direita quer ir para São Paulo e a perna esquerda quer ir para Belo Horizonte. Não vai dar certo. O corpo não vai conseguir chegar em São Paulo, também não vai chegar em Belo Horizonte. Então, por isso o corpo precisa estar bem coordenado.
né? Imagina que a boca quer falar e ao mesmo tempo os olhos e os braços, tudo desordenado, colocando a mão na boca e colocando o dedo no olho ao mesmo tempo. Tem que ter sintonia, união, interligação, esse corpo. E considerar as partes do corpo. Ele fala que se o corpo sofre, todo mundo sofre junto. Nós vemos na igreja que muitas pessoas estão sofrendo, e o que é pior ainda, que às vezes um irmão provoca sofrimento no outro irmão. É como se o braço direito esmagasse o braço esquerdo. Às vezes, pessoas que desconsideram outro irmão. O texto aqui de Coríntios diz que nenhum membro é inferior. Ao contrário, às vezes aquele que é menor é digno de mais honra do que aquele que é considerado maior. E às vezes na igreja, por questões sociais, questões de sangue, questões de sobrenome, uma pessoa se acha superior à outra. Por qualquer uma dessas questões, mas o texto diz que a igreja do Deus Trino, o corpo do Filho, não é assim. Não é assim. Às vezes aquele que é menor é o que é devido mais honra a ele. Pessoas que... Eu me lembro da dona Eva, que faleceu há alguns anos. Era uma pessoa tão simples, com pouca expressão na igreja, não era uma pessoa importante, não tinha sobrenome importante, mas depois que ela morreu, ficamos sabendo de algumas obras que ela fez, coisas que ela fazia com as próprias mãos para mandar para missionários, ofertas que ela levantava, que ela mandava do próprio dinheiro dela. Que pessoa extraordinária, digna de honra. Que o pastor João Arantes dizia, pessoas desse tipo que o mundo não era digno, mas na igreja, uma pessoa sem muita expressão, sem muito barulho, sem muita fama, sem muito dinheiro, mas fazia parte do corpo do Filho do Deus Trino. E uma pessoa que é honrada no céu. Eu tenho certeza que o nome da dona Eva era muito mais conhecida no céu do que era conhecido aqui. Por isso que o corpo não pode desprezar nenhuma parte do corpo. Ele tem que trabalhar interligado, unido, para que ele cumpra o propósito para o qual Deus o criou. Então esse é o propósito do corpo. E esse corpo, pelo Filho, que é o Filho de Deus, é a presença de Deus na terra. O corpo é a presença de Deus na terra. A presença de Deus através do seu Espírito hoje é o corpo, é a igreja do Deus Trino.